Olá, tudo bem? Tudo joinha com vocês? Vamos então à correção do nosso segundo exercício com laço pré-teste de fluxo verdadeiro 1b. Então vejamos. O exercício diz o seguinte: elaborar um programa que mostra os resultados da tabuada de um número qualquer, a qual deve ser apresentada de acordo com sua forma tradicional. Então vamos lembrar que uma tabuada de forma tradicional será elaborada a partir desta ideia. 1 vezes 2 igual a 2. 2 vezes 2 igual a 4. 3 vezes 2 igual a 6. 4 vezes 2 igual a 8. E assim sucessivamente até 10 vezes 2 igual a 20. Esta é a forma tradicional. Vamos ver aqui que nós temos um valor começando em 1, terminando em 10, variando de 1 em 1. Então este aqui pode ser o meu i. O número, eu escolhi aqui 2, mas poderia ter sido qualquer outro valor, um 7, um 8, um 5, eu vou chamá-lo de n. É o meu número, um número qualquer. E o resultado eu vou chamar então de r, ok? O programa de computador que vamos escrever, ele tem por obrigação apresentar exatamente esta informação na tela. Então, além dos valores, eu tenho que apresentar o x e eu tenho que apresentar também o valor, o caractere aqui, o símbolo de igualdade. Então, vejamos como fica este programa usando um laço pré-teste de fluxo verdadeiro. Então, eu registro aqui início no meu terminal, peço a entrada do valor n, eu tenho que dar a entrada desse dado, e na sequência eu estabeleço o valor inicial do laço. Então meu i é atribuído a 1, e vou verificar se o meu i é menor ou igual a 10, sendo o meu resultado vai ser, então, o R atribuído ao número n vezes, estou usando aqui o símbolo Circle X, vezes a variável i, que é o meu contador. Após este cálculo, eu tenho, então, os valores de n, de i e de r armazenados na memória. Então, antes de proceder uma nova mudança do contador de i, eu peço então para fazer a apresentação desses dados na tela, simulando a tabuada de forma tradicional. Então, primeiro, eu vou pedir para que seja escrito o valor i. Depois, na vírgula, eu peço para escrever o símbolo x. Ponho outra vírgula. Peço para escrever a variável n, vírgula. Agora peço para escrever o símbolo de igualdade. E por último, eu peço então para apresentar o R. Desta forma, eu terei exatamente a imagem da tabuada em tela. Na sequência, não tendo mais nada que seja feito, eu faço então o acréscimo do i atribuído a i mais 1. E em seguida, o fechamento do laço, e quando a condição for não, eu estabeleço então a saída deste laço e o encerramento do meu programa. Vamos ver na sequência este código escrito então na forma de português estruturado. Programa. Capítulo 5, exercício 1b. Variáveis em uso. Eu tenho o n, eu tenho a variável i e eu tenho também a variável r. Uma tabuada, ela é representada com valores inteiros. Então, eu vou definir aqui o tipo de dado como inteiro. Depois, início. Leia n. Na sequência, eu tenho o i atribuído a 1. Eu sei que esta seta que aponta chama-se enquanto
por causa da ação para a condição verdadeira, fluxo verdadeiro, e o uso do operador relacional menor ou igual. Então, enquanto meu i for menor ou igual a 10, faça o quê? Faça R atribuído a N vezes, na codificação do programa eu uso asterisco, e na representação do diagrama de blocos eu uso o símbolo Circle X, vezes o meu I. Na sequência eu coloco então escreva, que representa o display, escreva, e vírgula, o X, vírgula, o N, vírgula, o símbolo de igual, vírgula, R. Depois encerro, antes de encerrar o laço, eu coloco o contador do laço, e atribuído a I mais 1, fim, underline, enquanto, e fim. Neste exercício, eu acredito que não seja necessário fazer um teste de mesa, porque o teste de mesa que a gente fez no exemplo anterior, na correção anterior, eu acho que é suficiente para que haja um entendimento desse tipo de ação. Na sequência, eu apresento depois a apresentação desse programa sendo executado em linguagem Lua e linguagem Pascal, e aí a gente vai ver isso sendo operacionalizado dentro de um computador. Muito bem, então vamos agora executar aqui no ambiente Turbo Pascal o programa B, exercício 1 do capítulo 5. Observe que o programa apresentado é o programa que calcula a tabuada de um número qualquer, e aqui nesta linha right ao n, eu estou usando exatamente o i, vírgula, o x. Em português estruturado a gente usa aspas, mas a linguagem Pascal trabalha com aspas simples. E lá no português estruturado nós usamos as aspas inglesas. Vírgula n, vírgula, igual entre aspas, vírgula r. Vamos colocar então o programa em execução. E nesse momento vamos entrar um número. Neste caso eu vou entrar o número 10. Eu quero ver a tabuada do 10. Veja que 1 vezes 10 é igual a 10, 2 vezes 10 é igual a 20, 3 vezes 10 é igual a 30, assim sucessivamente. Vamos fazer um outro teste e vamos então agora pedir a tabuada do número 2. Veja então que 1 vezes 2 é igual a 2, 2 vezes 2 é igual a 4 e assim sucessivamente até 10 vezes 2 é igual a 20. Perceba que tanto a tabuada do 10 quanto a tabuada do 2, o posicionamento numérico ficou um pouco deslocado. Essa unidade está alinhada abaixo aqui dessa dezena, e essa unidade deveria estar alinhada aqui ao zero. Isso tem uma maneira de se resolver na linguagem. A tabuada está sendo calculada corretamente. Apenas o visual desta tabuada não está muito adequado. Então, para fazer isso, existe um pequeno truque na linguagem Pascal. Eu vou colocar aqui que eu quero usar para o i de 1 a 10 duas posições, uma posição para a unidade, uma outra posição para a dezena. No meu número n também eu quero duas posições, e no número r eu vou pedir 3 posições para unidade, dezena e centena, porque eventualmente quando eu entro no número 10, eu vou usar 3 posições quando 10 vezes 10 for apresentado igual a 100. Vamos colocar o programa em execução. Vou fornecer o valor 10 e o resultado agora tem o alinhamento dos valores. Mais um teste, vamos colocar então agora em execução e vou escolher aqui o número 7. Vejamos a tabuada do 7. 1 vezes 7, 7, 2 vezes 7, 14, assim sucessivamente até 10 vezes 7, 70. Para este programa, eu não vou fazer a vigilância das variáveis, porque a gente já sabe como isso funciona. Mas eu vou colocar o programa em execução passo a passo, porque eu quero apresentar o seguinte. Eu vou processar aqui a leitura da variável n, read ao n. Eu vou ler essa variável n. Eu vou entrar agora o valor 5. 5 foi registrado. O i se torna 1. 1 é menor ou igual a 10. Aí vem aqui, dentro do bloco, calcula o resultado e apresenta o resultado. Nesse momento, veja que apenas o valor 1 vezes 5 foi apresentado. Eu somo mais 1 em i, volto, calculo o novo valor.
Em seguida eu peço para escrever e veja que nessa etapa ele escreveu o segundo valor. Quando a gente executa um programa, dá a impressão que o resultado aparece de uma única vez na tela, devido à sua velocidade de processamento. Mas internamente a tela é montada uma linha por vez. Mais uma vez vamos ver aqui para o valor 3. Então 3 vezes 5 igual a 15. E assim será executado sucessivamente até chegar em 10. Vamos rodando aqui algumas vezes. Eu não estou controlando a quantidade do i. Vejamos nesse momento quanto i está. O i está com 9, então eu posso rodar mais uma vez. Nesta vez eu apresento o 10 vezes 5. Então meu i está com 10. Mais 1 se torna 11. Sai fora do laço, pula a linha e encerra o programa. Vamos ver em seguida o programa na linguagem Lua. A partir do programa Lua, nós temos aqui na linha 2 a entrada do valor numérico para o n, o i começa em 1 e o i é menor ou igual a 10. A cada execução do bloco dentro do enquanto, do while, o resultado é então processado a partir da multiplicação do número fornecido e o contador do i, e em seguida é apresentado o valor da tabuada. Observe que na linguagem Lua nós estamos definindo um texto de formatação dentro de aspas inglesas. Esse número 2 é semelhante àqueles 2.2 que nós usamos na linguagem Pascal, só que aqui eu uso porcentagem 2 e uso D como código de formatação para números inteiros. Coloco o X, então aqui ele vai escrever o I nesse primeiro campo, o segundo campo vai apresentar a variável N, e o terceiro campo vai apresentar a variável R. Vejamos então o programa em execução. Vou entrar o valor 7, acionar Enter, e você verá o resultado da tabuada 7 formatado de forma semelhante àquilo que foi executado na linguagem Pascal. Espero, a partir deste exemplo prático, ter dado a você uma visão mais concreta a partir da correção do exercício feito anteriormente. Agradeço sua atenção, um grande abraço e até mais.